Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do EACast, que é o podcast da plataforma Eventos Associativos. E hoje eu tenho o prazer de receber Marcelo Checon, CEO and Founder da M&Co Makers Ecosystem. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom dia, obrigado Cordeiro, obrigado pelo convite. É uma honra ser o quarto participante de um seleto grupo aqui que você está convidando. Obrigado. A honra é toda nossa, cara, a honra é toda nossa. Você é um cara genial desse mercado e a gente vai tentar, nessa uma hora, extrair como é que o Marcelo Checon chegou onde chegou e num lance muito pessoal. Então, esse é meu desafio e vai ser um prazer de conversar contigo. Para poder fazer essa entrevista, eu quase sempre converso com um grupo de pessoas que estão próximas a ti, para te fazer uma apresentação e depois você se apresenta. Fechado? Fechado. Beleza, então vou começar. Marcelo Checon é corajoso, ousado, ágil, persistente. Amigo dos amigos, parceiro, está junto sempre até o fim. O cara das grandes realizações e das grandes entregas. Empreendedor nato, começou cedo e realimenta seus sonhos diariamente, se propondo a novos desafios. Isso é o que parece te alimentar. Família ao extremo, traz a esposa e os filhos para perto, entende que essa é uma missão cuja construção é coletiva. Faz sentido? 100%. Falou com as pessoas certas. A fonte era muito próxima de ti. A fonte era boa mesmo. Maravilha. Checon, primeiro, obrigado novamente por você estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. Acho que você, além de ser um amigo, você é um cara que tem uma mente brilhante e acho que toda vez que a gente conversa é sempre um prazer te ouvir. Recíproco. E, portanto, é sempre legal estar aqui com você. Essa primeira parte, eu queria fazer o autor é sua obra. Em vez de eu contar quem é você, essa parte um pouco mais formal, eu queria que você falasse quem é, quais são os seus interesses e como é que você construiu sua vida pessoal e profissional. Bom, acho que você deu um bom spoiler aí, né? O Marcelo Checon, no mercado de eventos, começou bastante cedo, né? Com 18, 19 anos, meu pai era presidente da Bienal do Livro e eu estava estudando hotelaria. Então, não tinha nada a ver com esse mercado de execução de coisas. Quando meu pai me chamou para ser fiscal da feira. É muito engraçado, né? Os fiscais hoje que ficam em cima das empresas de montagem, né? Como nós, era eu no passado. Era eu enchendo o saco das montadoras. Mas foi uma experiência interessante de chegar na época era o Expo Center Norte, né? Não tinha aquele monte de obra, isso foi em 97. E chegar no pavilhão e de repente ver aquelas construções todas, e aí depois o evento durando, né? Durante o evento toda a parte da operacionalização, isso tudo, e sair de lá empregado numa empresa, numa montadora de stand, que não existe mais, como um assistente de produção. E aí, desde então, passei por algumas empresas na área de produção, de assistente, virei produtor, depois gerente de produção e tal. Aí, acho que a minha última experiência foi fazer eventos internacionais, porque eu falava inglês e acho que já tinha feito uma boa base para poder entender também como funcionava o mercado externo, por todas as suas dificuldades. E aí foi quando a última empresa que eu passei, eu falei, cara, ou eu abro uma empresa ou eu vou continuar, né? E aí abri a M&Co, janeiro de 2005. Agora, daqui a 30 dias, vai completar 20 anos de M&Co. Comecei a M&Co sozinho, continuo... Hoje eu tenho diretores como sócios, né, associados, mas comecei a M&Co sozinho, continuo sozinho de fato nessa parte. Vendi uma moto que eu tinha. Essa história é muito legal, você tem que contar essa história. Eu tinha uma moto Vulcan, vendi ela, sobrou 20 mil reais, e eu aluguei um galpão em Osasco que custava 12. Então, assim, só dava para pagar um aluguel e meio, assim, né? O resto eu já ia ter que negociar. Mas como eu tive nas empresas de montagem no mercado, eu sempre tive esse comportamento de ser da produção e eu falava diretamente com o cliente, muitos momentos não tinha essa coisa do atendimento, era você fazia tudo, né? O mercado mudou muito nos últimos anos, graças a Deus veio profissionalizando. Mas quando eu saí e abri a M&Co já tinha cliente, que acho que é o nosso principal ativo, né? Acho que de qualquer companhia, né? Você vê todas esses grandes empresários falando da relação de venda, né? De João Adib hoje, mas passando por Steve Jobs,
essa relação com a venda ela é fundamental, porque o CFO, o cara operacional, você contrata. Agora a venda, se ele não efetivar a venda, não existe, né? O produto e, obviamente, linkado à venda. E aí eu saí, abri a Mexecom e as pessoas começaram a me procurar. Onde você está? Abri a Mexecom, abri a Mexecom. E aí começou assim. Primeiro ano já foi uma loucura. A gente saiu de um faturamento zero no primeiro ano, um faturamento de 6 milhões. Uma empresa que não tinha nada. Eu não tinha nem portfólio. E aí, ao longo dos anos, a gente foi se especializando e logo no terceiro ano a gente percebeu que a gente não era uma montadora de stand. A gente já estava tinha um festival em São Paulo chamado Nokia Trends. Foi o primeiro grande festival que a gente fez no Sambódromo, depois entrou o Planeta Terra, festivais que já não existem mais. Talvez uma parte da tua audiência nem conheça isso. Eu percebo que eu estou ficando velho. Mas, de fato, em São Paulo eram eventos muito relevantes. Paravam a cidade essa questão da música, né? E aí a Mexecom começou a tomar um corpo e a gente já, desde o terceiro ano, começou a assinar a Mexecom Cenografia, né? A gente não era montadora de stand só e não era só cenografia. A gente tinha esse comportamento e aí começou a fazer loja, ponto de venda. E isso foi crescendo. E aí a gente, nos últimos anos, também adquiriu participação em outras empresas e aí criou um grupo muito focado no mercado de eventos. Conta uma coisa, Checom, se você tentar remontar um pouco tua adolescência, infância e adolescência, quais são os interesses que formaram a tua vida? Quer dizer, o que te pautou naquele momento? Você é esportista, você pratica jiu-jitsu. Como é que era a tua mente? Como é que você analisa a tua mente enquanto criança, enquanto adolescente? E como é que isso se faz presente até hoje no teu dia a dia? Cresci numa família de pais separados, mas a minha mãe foi uma guerreira, uma eterna guerreira, para nos ajudar e nos orientar e nos dar drives importantes, né, na formação. Sempre fui ligado a esporte, sempre treinei muito. Hoje, nos últimos 10 anos, eu estou focado no Gil, mas tentei futebol, quebrei a perna, aquelas coisas todas. Mas eu acho que são coisas de disciplina, né? A venda é uma disciplina. Total. Né? O foco. Eu falo muito isso pro meu time comercial. A gente está tão focado, né? A gente voltou das Olimpíadas tão focado que a gente fez um segundo semestre espetacular. Mas não foi porque só as pessoas têm um reconhecimento da Mexecom ou de que a empresa tem um bom projeto, uma boa entrega. Foi porque a gente estava focado. E mais do que motivação é a disciplina. Se todo dia você fizer a mesma coisa, se todo dia você olhar para isso, a coisa vai viabilizar. Muito legal. Né? Mais do que essas frases de coach, autoajuda, não é. Eu sou a prova viva. Acho que tem uma coisa que falaram aí de corajoso e resiliência, né? Porque a Mexecom, por 2 episódios, quase foi à falência. E talvez se eu não tivesse tido passado por tanta coisa boas e ruins como tudo na vida, essa coisa de pegar na unha, né? Meu irmão fala, tem que ter casca, você tem casca, porque passou por tanta coisa. E dá vontade de desistir, muitas vezes, né? Mas eu acho que a minha base, família, né? Uma família sólida, minha esposa, meus filhos, meus sobrinhos, meu irmão. Então isso tudo é muito importante pra gente. São coisas que a gente também tenta criar dentro da empresa um ambiente legal. Essa coisa daqueles chefes malucos que gritam, que xingam, não sei, assim, a Mexecom nunca teve um episódio desse. Os diretores que tiveram esse comportamento nem estão mais lá. Porque a gente não é o DNA da companhia. Você tem que trazer um pouco de você para a empresa. Sem dúvida. Né? E você de verdade, não é um personagem. Aqui eu vou chegar e vou não. De fato, tem que ser você. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que tem muito do Checom dentro da Mexecom, apesar durante muitos momentos eu querer separar isso, sabe? Sim. Que a empresa seja mais institucional do que ela é. Mas no final do dia é o Checom, as pessoas querem falar com o Checom, é o Checom, é o Checom. Por isso que a gente trabalha tanto, né? Mas o Checom de antes, ele já imaginava ser empresário, ele já tinha essa mente vencedora? Quando você percebe que foi o despertar, que você realmente seguiria esse mundo corporativo da forma que você seguiu? Quer dizer, foi nesse convite do teu pai ou foi alguma coisa que você consegue remontar um pouco antes?
Não, antigamente, antes de eu ir trabalhar na Bienal do Livro, eu trabalhava em hotelaria, eu era GO de hotel, né? Tá. Então, eu cuidava de criança, era um negócio, era mais diversão, festa, oba-oba, do que de fato, né, algo que eu olhava e pensava como empreendedor. Mas a partir do momento que eu entrei no mercado de eventos e fui entendendo como ele funcionava, né, e esse monte de subdivisões que o mercado tem, né, todos os desdobramentos. Mas eu acho que o grande estalo foi em 2005, que eu vi o potencial de entregar muito bem, relações sustentáveis, né? Eu uso muito isso na MXCOM. Tem que ser sustentável para a gente também. Um amigo meu fala, essa coisa de que o cliente tem 100% razão e ele tem que ouvir o que ele quer, não dá, a gente precisa ter relação de parceria. E se eu falar que não tá legal, é porque de fato eu não acho legal. Às vezes eu dou comentários que vão contra o meu próprio negócio. Falo, você não precisa gastar isso comigo, você pode gastar isso com outro. Desta forma, dessa outra forma. Acho que essas relações que eu vim construindo nesses últimos 20 anos, tem clientes que estão comigo há 20 anos. Legal. Né? Pessoas que estão comigo, eu tenho funcionário lá há 16, 17 anos. Então, é uma coisa que precisa ser muito mais do que só o dinheiro. E eu acho que o olhar foi se lapidando ao longo dos anos para a gente chegar até hoje. Eu acho que com qualquer coisa. Errei, acertei, fui investir em coisas que não tinha nada a ver com o mercado de eventos e me dei mal. Né? Se você quiser esse episódio, a gente pode ter também. Mas, de fato, acho que a construção disso é uma jornada. Chicão, até que ponto o bom embasamento operacional te fez virar um grande gestor? O fato de você conhecer, ter uma noção profunda da operação, te faz ter uma noção clara de quais são os caminhos que você tem que decidir pela tua empresa. Por vários motivos. Acho que até pelo ponto de não dá para fazer, não dá, tem essa solução. Conhecer, né? Porque a nossa rede de networking das pessoas operacionais até o CEO facilitou muito. Discussões profundas de cliente pedindo soluções e você já saber como solucionar. A base operacional foi muito importante, até porque ela acabou me ligando na comercial, como eu tinha te falado. Então, o operacional e o comercial sempre foram muito próximos a mim. Eu odeio o contábil, mas tive que aprender a fazer, né? Porque as empresas têm contabilidade, balancetes, balanços, então... Você pode se lascar muito, né? Exatamente. Se acerta a operação e venda, mas não acerta o contábil, você está morto. Então, mas eu acho que o comercial e o operacional são muito importantes. Acho que eu falo que as pessoas de atendimento na MXCOM têm que ter vivência de campo. Total. Porque se eu estou vendendo uma coisa para você, estou vendendo essa mesa, eu tenho certeza como ela vai parar, o tamanho do tubo, a espessura do MDF. Senão eu acho que fica frágil. Total. E quais são as características das pessoas que você costuma trazer para perto de ti? Olha, eu já contratei gente que falou para mim, o meu sonho é trabalhar na MXCOM. Eu acho que esse tesão, sabe? Aquela frase clichê de caminhão sem tesão não há solução. Cara, se não tiver com muito... Porque esse mercado, ele judia muito da gente. Muito. Né? Esse mês de novembro, teve uma semana que a semana inteira eu dormi 10 horas. Não é que eu dormi 10 horas por dia, a semana inteira eu dormi 10 horas. Então... ele judia muito da gente, e eu não estou falando de grana, estou falando da entrega, estou falando de você estar lá, do cliente entender que, se o Checon está aqui 3 horas da manhã comigo, puta merda, eu ouvi isso de cliente já. Essa frase eu ouvi também durante minha prévia da nossa entrevista. Essa frase eu ouvi, que 4 horas da manhã, na véspera da abertura do G20, a gente está falando do G20, isso. Que você estava com cadeira nas costas, colocando cadeira no auditório para o evento poder começar no horário que estava programado. Esse é o ponto. E eu não fiz isso para o cliente, né? É porque eu fico inquieto, eu não consigo, assim, é mais forte. E eu no dia seguinte, que eu estava de terno, eu também estava carregando coisa, porque aquilo vai me consumindo, sabe? Então, de fato, a gente precisa amar muito. Acho que tudo na vida, né? Eu dei uma entrevista uma vez que me perguntaram, precisa ter muito amor pelo que faz. Então, assim, você vai ser padeiro, tem que ser o melhor padeiro. Se eu vou ter um estacionamento, eu quero ter o estacionamento a experiência mais foda do estacionamento.
da cabine, do bilhete, da entrega, se eu for oferecer outro serviço de lavagem lá dentro, estacionamento lindo, maravilhoso, mas eu tento empregar isso, sabe? As pessoas têm que ter um tesão. O escritório da Mexicon, que você já teve o prazer de ir lá, quando a gente botou o nosso querido Vado para fazer o projeto criativo, eu falei, Vado, eu quero que a pessoa entre aqui e desmaie. Falei, meu Deus do céu, que lugar espetacular. A gente mudou para lá em 2018, as pessoas continuam tendo esse impacto. Que animal. Lá é lindo. Esse é o ponto, sabe? Dessa relação. Diante das características que a gente tem que ter para trabalhar no mercado de eventos, dá para afirmar que trabalhar com evento é um estilo de vida? Putz, dá para falar que é um estilo de vida. É muito mais que uma profissão? Eu acho que depois, durante a pandemia, vieram aquelas brincadeiras que se o governo tivesse contratado uma equipe de produtores de evento, tinha vacinado o Brasil inteiro em 15 dias. Porque, cara, rapidamente, produtor de eventos, cara, desculpa, mas a galera é muito foda. Esse mercado, você aprende a trabalhar de um jeito que a gente fica muito prático, né? Minha esposa fala isso. Você é muito prático. Qual é o problema? A gente vai ter que resolver. E o que a gente faz, literalmente, como dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo, é ao vivo. O evento não vai mudar a data de inauguração. Então, o que eu tenho que me antecipar? Qual é o olhar do todo para poder entregar? Porque, diferente de uma obra civil, o prédio vai atrasar 30 dias. O nosso não tem. 30 dias já acabou, já passou 12 eventos em cima desse. Então, essa coisa da gente trabalhar contra o tempo, e a frase de Cazuza, o tempo não para, é de fato o nosso maior desafio, né? De pegar os eventos com os tempos curtos, com projetos super elaborados, e a Mexicon é reconhecida por projetos elaborados, e fazer ótimas entregas dentro do budget. Olha quanta variável, né? Quanta variável a gente precisa equacionar. Então, acho que é por isso que eu fiquei com tanto cabelo branco. Eu fiquei sem cabelo. Cara, como é que você tem, obviamente, como a gente falou no comecinho, uma das características que muito te marcam, né? Coragem e ousadia. Como é que você consegue transferir isso para o teu time? Como é que você consegue fazer com que você também tenha um time que tenha essa mesma coragem, essa mesma ousadia de persistir, de buscar o cliente? Como passar isso adiante? Como é que essa gestão acontece para que isso possa influenciar as áreas que lidam diretamente nesse face-to-face com o cliente? Primeiro, a proximidade. Eu sou muito próximo da empresa. A Mexicon não tem sala fechada, eu não tenho sala fechada, nenhum diretor tem sala fechada. A gente senta todo mundo no mesmo ambiente. As pessoas veem você falando o seu comportamento, como você fala e como você lida, na parte boa e na parte ruim. Essa coisa da motivação, do tesão, de fato, de querer buscar, de querer fechar. Então, isso não é só na parte de vendas, né? A gente acabou de entregar 2 grandes eventos que nos meus grupos era a galera vibrando com a entrega, né? Que de fato foi entregue, os clientes felizes. Então, com todas essas variáveis, quando você consegue e o cliente sai satisfeito e fala de futuro, você fala, putz, porque no nosso mercado ainda tem isso, né? A gente não tem segurança nenhuma. É a falta de recorrência que nos faz todo dia ter que acordar e estar rodando pratinho. Mas o ponto é trazer para perto todo o time quase que a responsabilidade de que a empresa precisa ser a empresa. A Mexicon vem nesses últimos anos trazendo pessoas especializadas nas suas áreas e eu dou muita autonomia para essas pessoas. Tem um diretor de planejamento lá que ele fala para mim isso. Ele falou, Checon, você me deu a caneta. E eu falo, você pode até errar. A gente vai numa sala, a gente vai sair na porrada, a gente vai resolver e na próxima você vai acertar. Eu já errei muito, obviamente, mas eu acho que eu mais acertei do que errei para chegar nesses 20 anos de Mexicon num mercado tão instável, com tantos portfólios, cases e clientes e uma construção de uma marca que você tem que estar muito atento, porque qualquer erro é fatal. Né? Você compra um carro que deu problema, você vai espalhar para todos os seus amigos que aquele carro da marca X deu problema. Você compra um telefone que deu problema. A gente, então, com esse monte de dificuldades que a gente tem, o que eu tento trazer para as pessoas é essa